Eu preparei alguns slides com bastante ilustração, para que isso se torne mais fácil, mais digerível. Eu espero que assim seja. Muitas vezes, andando por estas fábricas do Brasil e de alguns outros países por onde eu visito fábricas, a gente observa que as pessoas normalmente fazem uma confusão muito grande com uma palavrinha que parece ser sinônimo de modernização. Essa palavra é produtividade. Então, honesta e sinceramente, como um crítico, e eu acho que o que vale na nossa discussão aqui hoje é nós sermos críticos de nós mesmos, né? Sabermos exatamente o que nós estamos fazendo, quais os passos que nós estamos dando, os que nós deveríamos dar, na verdade, e a gente acaba confundindo, né? Eu vejo a palavra produtividade sendo usada nessas fábricas das maneiras, eu diria, mais estapafúrdias possíveis, se eu penso em tecnologia. Então, é interessante que é válido colocar um volume superior ao volume de leite de um tanque de fabricação para aumentar a produtividade. É válido colocar mais queijo num tanque de salmoura do que ele suporta, porque assim eu tenho mais produtividade. Então, baseado nesta palavra, eu vou tentar desenvolver uma linha de raciocínio com vocês. A gente vai ver uma série de fotografias e de passos tecnológicos. Eu passei por algumas etapas da fabricação. Obviamente, o tempo é curto e a gente nós não vamos conseguir debater com profundidade todas essas etapas. Então, eu escolhi algumas delas para dar um exemplo de que é possível manter a tradição com modernidade. Então, eu vou passar por vários equipamentos. Eu gostaria muito que vocês não considerassem os equipamentos como sendo únicos que servem ou que não servem, que estão ou não adaptados ao conceito tradição, modernidade. Eu estou usando exemplos, não vai aí nenhum interesse de publicidade desse ou daquele equipamento. Eu quero discutir com vocês o tema tecnológico, a partir deste princípio produtividade. Então, vamos lá. Oi. Joca, desculpa Sim? te interromper, tu não compartilhou a tela. Não? Não está ainda aparecendo a tua apresentação. Meu Deus do céu, peraí, desculpem, vamos lá. Mas que solicitar um a tela de vocês aparece para mim agora. Então, vamos lá. Eu não aparece para mim. A tua tela de apresentação não tem que sair daí, porque não tem a barra. Só um minuto, apareceu. Espera aí. Vamos lá? Agora vai dar certo. Apareceu? Sim. Ok, desculpem. Vamos lá. Opa. Então, a partir desse conceito de produtividade, eu gostaria que a gente pensasse muito nesta definição que está aí, né? Porque o pensamento parece correr muito no seguinte: a tradição não serve porque ela não tem produtividade. Eu vou mostrar para vocês num vídeo, vai ser a última tela, que é perfeitamente possível ter produtividade mantendo tradição. Então, é importante que a gente entenda esse conceito aí. Eu busquei vários e achei esse muito interessante, porque ele, pelo menos no meu modo de entender, ele clareia bem o que eu entendo que nós estamos fazendo e não deveríamos. Então, assim, né, apesar do nome, é preciso entender que produtividade não se refere apenas ao potencial da empresa, né, de produzir mais por um custo menor, uma quantidade maior de produtos.
definitivamente, isso não é produtividade, né? Produtividade envolve, sim, todos esses conceitos, mas envolve também, né, a gente descobrir um meio mais eficiente de produção e de elevar a qualidade do nosso produto. E, se possível, inovar. Se possível, inovar. Então, assim, o que eu percebo hoje, e que aí vai a minha provocação, é que nós temos pensado apenas na parte de cima. Aumentar quantidade, diminuir custos e produzir mais. E eu vou enxergando, e se vocês pararem um pouco para pensar, é muito fácil a gente entender que a gente está cometendo erros gigantescos. Não há aumento de eficiência, não há melhoria de qualidade, e muitas vezes não há ganho de produção. É algo um pouco paradoxal, mas acontece. Então, assim, esse conceito precisa ser bem pensado. O que a gente poderia entender, né, que é uma produtividade bem organizada, bem conduzida, bem planejada? Então, nós temos que ter, sim, aumento de quantidade produzida, isso é evidente, precisamos ter eficiência, precisamos garantir ou melhorar a qualidade, precisamos ter redução de custo, e, como a gente viu, se possível, inovar em alguma coisa. E é possível inovar. Para isso, nós só precisamos pensar. Não vale essa ideia de abandonar a tradição a qualquer custo. Isso tem acontecido. Eu posso dar inúmeros exemplos para vocês. Vamos centrar no que nós temos aí. Então, se eu quero efetivamente casar tradição com modernidade, eu preciso pensar em espelhar. Se do lado da tradição eu tenho um produto como esse que vocês estão vendo aí, ao modernizar, ao avançar para ganhar em aumento de produção, em eficiência, qualidade, redução de custo, inovação, eu preciso repetir o produto. Esse é o ponto de partida, porque se é para deixar de produzir o que eu produzia e produzir algo completamente diferente, aí nós estamos falando de outra coisa. Aí nós não estamos falando da mesma história. Obviamente, aí vem um conjunto de outros fatores. Eu preciso espelhar também, ao modernizar, a composição do produto. Igualmente, os padrões legais. Da mesma forma, as propriedades funcionais. Esse é um ponto relativamente complicado quando a gente passa do tradicional para o moderno, mas é possível. Eu espero demonstrar isso para vocês em algumas situações. E, obviamente, a parte sensorial. Então, eu tenho que espelhar aquele produto tradicional na minha fábrica moderna. Eu preciso fazê-lo o mais parecido possível com o que eu tinha. Se aquilo que eu tinha é um produto de qualidade, eu estou partindo do ponto de vista de que é. De que aí, efetivamente, o que eu quero é melhorar a forma com a qual eu estou produzindo aquilo. Eu quero melhorar a minha produtividade. Então, se a gente consegue entender isto, começa a ficar mais fácil. Aí, o que acontece? O que a gente vê e que eu acho que é extremamente crítico, vem nessa discussão do próximo slide, né? É incrível como, na minha concepção, eu vejo o pessoal fazer as coisas ao avesso. Quando eu digo pessoal, nós, eu também, né? Eu me incluo, embora seja um crítico disso. Mas nas fábricas, eu percebo que é muito fácil nós observarmos que o projeto começa de trás para frente. Começa do lado que não é o mais correto ou o adequado. Evidentemente que não estou falando de 100% dos casos. Nós temos algumas plantas hoje no Brasil que se modernizaram, que melhoraram a sua produtividade dentro de um conceito realmente muito bem pensado. Mas eles estão muito longe de configurarem a grande maioria, né? Então, o que eu penso aí? Eu penso que nós precisamos pensar, né? Eu tenho um produto que é tradicional e eu quero melhorar a minha eficiência de produção, eu quero melhorar a minha qualidade. Então,
Vamos lá, o primeiro passo, né, sem dúvidas, é pensar, é refletir sobre o que eu quero. E aí, eu coloquei algumas questões para que a gente comece a entender onde chegar, né? Então, Joca, oi, não está oi, passando seus slides. Desculpe interrompê-lo, não está gente, passando. Nós estamos ainda no segundo. não consigo entender. Esse que está aí agora não passou? Não está ainda no segundo slide, apesar do nome produtividade não se refere apenas ao potencial da empresa. Eu, sinceramente, então, eu não sei. Agora passou. Agora passou. Nós estamos vendo um queijo lindo, maravilhoso. A tela está cheia. É interessante, dessa maneira eu não consigo fazer o que eu quero na minha apresentação. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Espera aí, vamos fazer uma tentativa. Eu não sei o que está acontecendo. Qual a tela que aparece para vocês? Só um Agora minuto, está peraí. aparecendo a tela do queijo com olhadura de coração. Ok, mas acontece? Muito bem. Ela me dá um segundo. Espera aí. Ela continua aparecendo, Continua. mas agora com um queijo só do lado esquerdo? Não com os dois queijos. Vou te mandar por WhatsApp. Espera aí. É muito estranho, é porque tá aqui como... Joca, agora tu parou de compartilhar. Ok, agora voltou. Voltou. Voltou, mas estão os dois queijos. Ok, não era para estar. Não, aí tá ok. E tá escrito, tem escrito do lado composição, padrões legais, tudo ok? Tudo ok. Propriedades funcionais, sensorial, ok. Ok, só para a gente ganhar um tempinho, isso é o que eu havia comentado com vocês, né, de nós espelharmos. Então, do lado esquerdo está representada o meu queijo tradicional, e uma vez que eu quero avançar, que eu quero modernizar, que eu quero aumentar a produtividade, eu tenho que espelhar todas essas características no novo produto que eu quero fazer. Então, se não for assim, não faz sentido. Na minha concepção, não faz sentido. Ok? É aí que eu estava e agora eu tinha passado para o próximo. Me fala o que acontece agora. Não passou. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Quando eu entro aqui para compartilhar, né, mas tem um xizinho, então aí ó, eu vou parar de compartilhar, tá ok? Uhum. Aí agora eu deveria... Peraí, vamos lá. Está compartilhado? Agora vai começar. Tudo bem? Tá os dois queijinhos ainda. E as palavrinhas? E as palavrinhas, composição, padrões legais, propriedades. É que se eu for passar assim, tá vendo? A minha próxima, ela sai fora. Né? Ah, sim. Agora tá aparecendo os pensadores. Isso deveria ser assim. Apareceu um pensador? Não, apareceu os três. Não, agora, nesse momento. Não, Joca, apareceu os três. Tá os três. Sinceramente, o PowerPoint, você está apresentando a tela final do PowerPoint. Pois é. Ele não está conseguindo entrar aos poucos. Pois é, eu não sei o que fazer. Mas eu acho que...
Quem sabe Não a sei. gente segue assim, Joca, porque assim, a gente que assim consegue você vai ver a matar, tela. é que assim você vai matar a minha apresentação, mas vamos embora. Você está vendo? Você percebe que aí ela morre. Honesta e sinceramente, ela morre. Vamos lá. Ela morre. Agora tá só um, Joca. Agora tá só um. Eu sei, eu cortei os outros. É que eu não consigo fazer a movimentação que eu preciso, gente. Vamos embora. Vamos embora. Então, vamos lá. Nós temos essas perguntas, né? Primeiro, eu preciso, se eu quero avançar em algo de tradicional para moderno, eu preciso saber como. Então, é muito importante que eu tenha em mente quais os processos que hoje são fundamentais ao meu produto, quais as etapas, o que é que eu posso abrir mão, o que eu não posso abrir mão, e o que eu posso negociar. É um pouco assim que eu vejo. Por quê? Né? Para eu saber os motivos de tudo isso, eu preciso conhecer os pontos críticos do fluxo de produção. Eu tenho que conhecer isso. E por último, né, qual o conceito de modernidade que eu preciso, ou que eu quero? O que eu vejo hoje é que a gente aceita muitos pacotes prontos. E aí não funciona. E eu quero mostrar para vocês que existem fórmulas fora dos pacotes prontos. Então, a primeira coisa que precisa fazer é o pessoal técnico da fábrica, representado pelo primeiro pensador, é pensar sobre sistemas, é pensar o que ele efetivamente quer fazer, qual o desejo dessa fábrica. Para aí, na sequência, ele chamar um segundo pensador, né, que seria esse da direita, que é a pessoa que vai trabalhar os equipamentos com ele. E, por último, aquele que vai projetar a fábrica. Porque enquanto a parte técnica da fábrica discute com quem tem o equipamento, a tecnologia que ele quer, onde ele quer evoluir, onde ele admite mudanças, onde ele entende que ele tem que conservar uma etapa, uma operação, tendo discutido isso e acertado os ponteiros, agora a gente vai construir a fábrica. Eu gostaria de dizer para vocês que o que a gente vê é exatamente o contrário. Né? Quando a gente não vê aquela famosa história do puxadinho, que é terrível. Isso vale em praticamente tudo nas nossas fábricas. Então, assim, para poder entender tradição com modernidade, eu entendo que a linha de raciocínio tem que ser obrigatoriamente essa. É um desafio que eu vou fazendo a vocês. Então, a partir daí, nós vamos entrar em algumas etapas. Eu diria para vocês que, assim, a essência do que eu queria dizer para vocês foi dita até aí. Daqui para frente, eu quero mostrar para vocês alguns pontos que efetivamente precisam entrar no cardápio da modernidade, no cardápio da produtividade das nossas fábricas, algumas outras que nós vamos negociar e algumas que a gente pura e simplesmente não vai aceitar. Então, vamos lá. O primeiro ponto, aí eu tentei fazer uma sequência acompanhando uma fabricação de queijos. Então, eu vou levantar algumas questões inicialmente relacionadas a leite, e depois nós vamos caminhando, ingredientes, equipamentos, aí as etapas onde eu vejo que nós podemos melhorar a situação e garantir um pouco de tradição. Então, vamos lá. Leite. O uso de membranas, né? Isso é algo que hoje é uma questão meramente de custos. Posso fazer ou não posso fazer? As vantagens que nós temos quando nós usamos membranas de ultrafiltração, por exemplo, para padronização do teor de proteína, gordura no leite, são enormes. A gente vai evoluir muito em padronização de produto, em ganho de qualidade, né? Em aspectos legais de composição, aspectos sensoriais, né? A evolução é muito grande. Além das vantagens que nós podemos ter, que estão aí estampadas, né? Redução do número de tanques. Aí sim. Por quê? Porque quando eu estou fazendo isso,
né? Efetivamente, se eu concentro proteína, aí sim, eu consigo colocar mais leite num tanque de mesmo volume. Isso é válido. Não é válido eu encher um tanque a mais e depois fazer um corte inadequado da massa. Isso não é definitivamente ganho de produtividade. Canso de ver isso por aí. Nós conseguimos, dessa forma, melhorar a cinética de coagulação, ela acelera, então eu tenho ganho de tempo, eu tenho ganho de uso do equipamento, eu tenho ganho de produtividade. Eu aumento a firmeza da coalhada, do gel. Consequentemente, eu diminuo perdas, então eu melhoro o rendimento. Ok? Vamos lá. Ainda melhor do que a ultrafiltração, né, nós temos o uso das... Não passou, né? Vamos lá, vamos passar aqui. Aí. É o uso das membranas de microfiltração, né? Já é um avanço. Aí, nesse caso, nós vamos fazer enriquecimento do leite com caseína micelar. Nós temos todas as vantagens que nós vimos com o uso da ultrafiltração, agora talvez um pouco mais potencializados. Eu não vou repetir tudo aí para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas o que ocorre é que aí a gente tem uma velocidade ainda maior de firmeza do gel, por exemplo, e isto nos permite, de certa forma, uma capacidade de automação da própria coagulação. Aí nós já estamos falando em processos mais avançados, né? Uniformização da cinérese, que é muito importante no processo, para ganho de padrão, para ganho de qualidade, e, efetivamente, diminuição de perdas, ganho de rendimento. Ok? Olha, aí agora é que fica difícil. Vamos lá. Esse é um exemplo clássico do que eu quero dizer para vocês sobre a possibilidade de avançar em produtividade, garantindo certas tradições. Esse é um tema muito interessante para mim e que eu acho que nós precisamos passar a buscar. À esquerda, vocês estão vendo 4 tanques pequenininhos que são utilizados na fabricação de grana padano, de parmigiano reggiano, para fazer a separação da gordura do leite. Então, é nítido que esses tanques, eles ocupam um espaço muito grande na fábrica, e obviamente, isso não é legal. É preciso avançar nessa etapa, nessa tecnologia. Então, assim, seria muito mais lógico e fácil nós passarmos o leite por uma centrífuga. Pronto, acabou. Centrifuga ele ali, bota no tanque e acabou. Ganhei em velocidade, produtividade, padronizei, tudo ok. Curiosamente, os italianos tiveram outra opção. Eles construíram esse equipamento que vocês estão vendo do lado, que nada mais é do que esses tanques, aí agora em edifícios dentro desse tanque cilíndrico. Então, eles conseguem repetir a operação de afioramento, né, de separação da gordura, tal e qual eles exerciam antes, agora com muito mais controle. Esse novo tanque, ele é mais eficiente, ele tem todo um esquema de comando computadorizado, então, assim, é algo que funciona muito melhor. Não houve a opção de abandonar a operação. Eles consideram esta etapa essencial na tradição de fabricação desse queijo. E ela é importante, porque eles não querem bombear o leite, porque isso causa problemas com ruptura de glóbulo de gordura, de membrana de glóbulo de gordura, e assim por diante. Piora a qualidade do produto. Essa foto que está aí é uma foto do interior desse tanque. Então, são vários andares, e estas bacias que vocês estão vendo aí, são 4, né? Uma aqui, 2, 3, 4, e tem uma no centro. Elas é que fazem o recolhimento do creme ou do leite desnatado, ele sai pelo centro e você faz o desnate natural. Então, esse tipo de opção é que eu chamo a atenção para que a gente efetivamente pare para pensar, né? No que nós queremos. Abandonar determinadas tradições é muito fácil. Eles evoluíram o equipamento. Então, esse é um ponto interessante. Em termos de ingredientes, a gente passa mais ou menos por um processo hoje muito interessante, que são as culturas protetoras. Este é
um avanço, né, da ciência que traz extremos benefícios para quem está dentro de uma fábrica com tecnologia. Então, nós precisamos abraçar isso de maneira muito forte, né? Seja em leite cru, representado aí por este silo, principalmente no nosso queijo Minas Frescal. O queijo de cima, vocês estão vendo, é um queijo com problemas microbiológicos de produção de gás. Nesse queijo, isso acontece com muita facilidade porque não se usa fermento. Então, as culturas protetoras ajudam muito. E à direita de tudo, nós temos também um protetor específico para NS Lab. Então, essa é uma tecnologia que nós precisamos adotar de maneira bem urgente, eu diria. Deixa eu fazer minha operação aqui agora, né? É uma pena, mas vamos lá. Em termos de ingredientes, vocês me desculpem, eu sinceramente não sei o que está acontecendo, que não vai tudo, daria uma dinâmica melhor, mas vamos lá. Então, em termos de ingredientes, fermentos, né? Aí a gente comete o mesmo tipo de operação. Obviamente que o advento dos fermentos diretos, eles trouxeram um sem número de vantagens, a gente ganhou muito em produtividade, a gente ganhou muito em segurança, nós ganhamos muito em padrão. Agora, o que a gente precisa pensar é assim, efetivamente, um fermento direto, ele é a melhor opção para todos os tipos de queijo que eu produzo? Esse é o tema daquela discussão inicial lá nos primeiros slides nossos. Eu diria para vocês que não, que eles não são, sobretudo para esses dois tipos de queijo que estão assinalados aí, queijos azuis e os queijos duros, como os queijos parmesão que nós fabricamos aqui. Nestes casos, nós entendemos que não que o fermento direto não sirva definitivamente, não é isso, mas a garantia de qualidade do produto final, ela é melhor com o uso de fermentos semidiretos. No caso específico dos queijos duros como o parmesão, soro fermento. Muito se diz que soro é um problema seríssimo de fagos. Olha, se a pessoa tiver uma estrutura diferente dessa que nós estamos vendo aqui à esquerda, né? Eu coloquei aí uma foto muito antiga que eu tenho, ela é muito romântica, né? Bem tradicional, de um preparo de soro fermento num banho-maria, num tanque. Vocês estão vendo aí a mangueira de vapor, né? Aqui em cima um starter. Obviamente, esta condição, ela deve ser abandonada, né? Para a gente chegar em fermenteiras que têm controle, que têm condições de nos permitir trabalhar esses fermentos semidiretos de maneira adequada. Então, aí, nessa foto mais à esquerda, vocês estão vendo duas fermenteiras, que é o ideal, né? Numa sala de fabricação. Isso é uma fábrica de produção de parmigiano reggiano na Itália. E aqui à direita, vocês estão vendo uma sala, uma câmara com câmaras com fermenteiras, uma fábrica no Brasil. Temperatura controlada, tudo direitinho, tudo ok. Não tem problema nenhum. É um grande produtor de parmesão do Brasil. Então, não abandonou a ideia do soro fermento, entende que ele é uma etapa que não pode ser abandonada e vamos embora. Ainda em termos de processo. Aí, é mais para a gente retratar, embora possa parecer que isso não exista, a maioria das fábricas de queijo fresco no Brasil ainda funcionam dessa forma que a gente está vendo aí, né? Então, na sequência de fotos, a gente tem uma fabricação manual. Vocês estão vendo que o tanque tem um volume de leite maior do que deveria. Depois, retirou uma quantidade de soro, põe as formas para dentro, a enformagem manual, formas individuais. Então, aí, efetivamente, não há produtividade definitivamente, né? Não tem como pensar que isso possa ser produtividade. Nesse aspecto, nós fizemos alguns avanços. Aí, vou passar rapidamente, porque é uma aparente reprise do slide anterior, mas o que nós vemos aí é uma fabricação tradicionalíssima de gorgonzola, de queijos azuis.
Isso ainda existe em grande escala no Brasil. Então, há como avançar nesse tipo de tecnologia sem que a gente perca, né, qualidade, sem que a gente perca produtividade. Muito pelo contrário, vamos ganhar. Aí, nesta linha de produção, nós fizemos alguns avanços. Eu estou mostrando para vocês aí tem tanques de produção de queijo fresco, tem tanques de produção de queijos azuis. Existem alguns avanços, mas ainda estamos esbarrando, né, no aspecto de não discutir com quem está fornecendo o equipamento para nós a questão completa. Então, eu até aceito o que está posto acima, a elevação dos tanques, uma certa mecanização, aí todos os 3 modelos que vocês estão vendo têm mecanização, o do centro é um tanque fechado, ok, ótimo, mas todos eles têm problemas de enformagem e, sobretudo, depois eu coloquei essa figura aqui, né, dessa pessoa fazendo a viragem dos queijos num carrinho de viragem, que honestamente me assusta profundamente, é de altíssimo risco. Não posso definitivamente concordar com isso, sobretudo, né, quando a gente vê que... Só um pouquinho, passou uma mais aqui. Opa! Quando a gente vê um processo como esse que vocês estão vendo aí. Então, para queijo fresco e para queijos azuis, para camembert, por exemplo, para queijos moles, né, nós temos uma sequência aí extremamente interessante. Primeira coisa, vamos olhar os tanques que estão na primeira fotografia à esquerda no alto, né, no sentido horário. São tanques fechados, ok, mas percebam uma história, não são tanques grandes. O que acontece nessa fábrica aí? O estudo foi efetivamente feito, né, aquele que eu mencionei lá atrás, do pessoal técnico da fábrica, estudar as etapas, conhecer o processo. O estudo aí foi feito para eliminar o gargalo. O gargalo eu mostrei para vocês nessas 2 transparências anteriores. O gargalo desses tipos de queijo chama-se enformagem. O gargalo não é produção. Não adianta eu colocar um tanque de 10 mil litros. Definitivamente eu não vou conseguir ter qualidade, eu não vou conseguir produzir o queijo que eu queria. Eu não vou espelhar o meu queijo tradicional. Definitivamente eu não vejo dessa forma. Fosse assim, os franceses estariam produzindo camembert em tanques de 25 litros. Por que motivo? Eu faço essa pergunta a vocês. É que eles não gostam de produtividade? Seria a França mais pobre do que nós? Seria a França menos avançada do que nós? É uma provocação, mas eu penso nessas coisas. Os italianos seguem fabricando o parmesão em tanques de 1.200 litros. Mas eles mexeram nas outras etapas. E eu mostrei para vocês. Eu acho que esse é o caminho que nós precisamos seguir. Na foto do meio de cima, vocês estão vendo uma enformagem. É um processo relativamente simples. Esses tanques aqui, por essa janelinha dessa foto do meio, dá para ver, ele está ali atrás. Essa mangueira azul está trazendo a massa do tanque para uma enformadora que usa multiformas. Aí agora já muda muito de figura, né? O processo complicado de enformagem agora já foi muito melhorado. E eu chamo a atenção para essa peça que vocês estão vendo aqui, né? Essa peça. Vocês estão vendo que nessa foto ela está um pouco inclinada e aqui ela está já na horizontal. É um regulador de fluxo de baixar a massa. Então, o que acontece? Se nós pensamos no que nós temos hoje, a gente até produz os queijos de maneira aceitável naqueles tanques de fabricação que nós vimos anteriormente, que eu mencionei como evolução. Mas, definitivamente, a enformagem deles é caótica, porque uma massa extremamente delicada e desce eu diria, é uma violência o atrito que tem. Então, é possível resolver isso pensando onde é que eu tenho ganho. Esse é o meu tema que eu acho, ou que eu estou tentando mostrar para vocês. Aqui, né, um empilhamento de todos os multimoldes, uma pessoa com um carrinho traz, uma pessoa só vira vários e vários queijos, né? Cada forma dessa daí, cada multiforma tem 12 queijos. Aqui vocês estão vendo que tem, se eu não me engano, 9 bandejas. Então, 9 vezes 12
ele vira aí 100 e alguns queijos, uma única pessoa, sem correr risco, sem ter nenhum problema. Vamos ver se o vídeo vai rodar? É só para vocês terem uma ideia disso aí, de uma forma um pouquinho mais dinâmica. Eu vou baixar o som, tá? Opa. Esse é exatamente todo o soro coletado a mar, Joca, nós não estamos ouvindo você direito. Eu sei, eu ponho o som aqui. Eu vou tirar o som, o vídeo para, tá vendo? Tá terrível esse negócio nosso hoje, gente. Eu percebi isso, só que... Vamos ver. Dá para... Eu peço mil... Joca, quando você fala mais perto da tela, Tá. aparece mais sua voz. Aí, beleza. Ok. Aí, o que a gente está vendo é aquele processo anterior. Agora, no vídeo, eu quis dar um pouquinho de dinâmica para vocês verem. Aí, tem tudo que está automatizado, né? A operação está. Eu atrás está esteira, manual na frente, então, vem para o computador e já chega, vai lá no computador. Só para vocês terem ideia, né? Essa é uma fábrica de processo. E consegue produzir o que? Com características de produtividade com algo de modernidade. Vamos lá. Vamos seguir aí. Agora todo mundo me escuta tranquilo. Ainda com relação a processos, né? Aí o que eu mostro para vocês, a gente está entrando na área de descarga e de informagem. Eu penso que hoje, quando nós formos combinar esses processos, nós precisamos muito sair dos atuais processos de descarga que nós temos, que são uso de drenoprensas que efetivamente trazem um mundo de problemas para nós. O que a gente está vendo aí e que é algo que tem que tomar conta das nossas fábricas, tanto para queijos semiduros como para alguns queijos duros, são as colunas de informagem. Aqui na foto da esquerda nós estamos vendo uma coluna. Eu vou mostrar um detalhe disso aí para vocês. Aqui a coluna por cima, a massa é descarregada aqui, 1, 2, 3, 4 colunas nesse caso, e nós conseguimos uma certa automação do processo. Aqui a gente está vendo a massa saindo do tanque, entrando na coluna, é aquela parte de cima que tem 1, 2, 3, 4 colunas, aí está cheia de massa,
já com boa parte do soro eliminado. Aqui embaixo nós estamos vendo as matrizes. Nesse caso aí é uma matriz de queijo duro, então é um queijo de 6 a 7 quilos. E aqui vocês estão vendo esse processo como um todo. A coluna está aqui, as formas são alimentadas manualmente, aí não é um processo totalmente automatizado, as formas são alimentadas manualmente, passam por baixo, né, estão vindo de lá, saem aqui com os queijos já informados e a partir daqui ele leva para prensagem. Essa próxima que nós vamos ver é extremamente interessante, né, porque aí eu quero chamar a atenção de vocês para alguém que parou muito para pensar numa fábrica, parou muito para projetar as coisas. Então, aqui à esquerda, com esses, nós estamos vendo esses tanques de cobre. Vale a pena chamar a atenção, né? O cobre é excelente condutor. Aqui no Brasil é proibido o uso de cobre nos tanques de fabricação. Eu não sei por quê. A gente come muito queijo da Europa aqui com cobre, mas a gente não usa, né? Esse processo é extremamente interessante, porque agora, o que foi pensado aí, né, entre pessoal de tecnologia e tradição de queijos, qualidade de queijos, ganho de produtividade, e quem está projetando equipamento, né? Essa é uma fábrica de queijos com olhaduras, e aí o que a gente vê de extremamente interessante? Essas cúpulas que vocês estão vendo aqui é um processo de retirada do queijo do tanque de fabricação sob vácuo, a vácuo. Qual que é a vantagem disso? É a questão de fechar de maneira mais eficiente a massa. Então, eu tenho menos problemas no meu tanque. Aí, agora, a gente está vendo um esquema de sofisticação, né? Quando vocês olham para essa fábrica, tem algo aí que chama muito atenção, assim, dessa maneira, por videoconferência é um pouco mais difícil. O que chama atenção é que vocês não estão vendo tubulação nessa fábrica, né? Olha essa parede aqui à esquerda, no alto, aqui por trás, não existe. É extremamente interessante, porque esse é um conceito que eu acho muito legal, né? Essa fábrica tem um subsolo e por baixo passa todo o esquema de tubulação. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o fundo do tanque. Essa mangueira e aquela ali é a que faz a retirada da massa para levar para aqueles bojos que nós acabamos de ver, de retirada de pré-prensagem da massa para enformagem na sequência. Então, todo o problema de manutenção, ele pode ser feito com a fábrica funcionando, evidentemente, desde que o problema não seja um problema grave que tem que parar um equipamento, né? Mas reparos, essas coisas todas, é muito interessante. Isso é algo que me parece muito, muito interessante do ponto de vista de ganho de produtividade. Se nós seguimos aí, vamos falar de prensagem, é algo que nós precisamos efetivamente mudar de conceito. Nós estamos usando prensas verticais. Obviamente que quanto maior o tamanho do queijo, pior é. Eu tenho pressões diferentes, porque eu tenho o peso de um queijo sobre o outro, enfim, não é o ideal. Aí nós temos um exemplo, isso é uma fábrica aqui no Brasil, né, de prensas horizontais, e para chamar a atenção daquele fato que eu comentei com vocês, sobre a gente parar para pensar e estudar. Oh, meu Deus, tá difícil, hein? Vamos lá. Olha só, aí, o que acontece? Nós estamos vendo uma automação, né, no processo de prensagem. Então, foi informado por coluna, estão vindo as formas aqui, e a colocação delas na prensa, por questões óbvias, tem que ser vertical. Então, olha o que esse pessoal fez, né? Parou, pensou, eu não abro mão, eu quero prensar na horizontal. Então, alimenta na vertical, porque é uma exigência do processo de automação, e esse bloco todo gira, e o que a gente está vendo aqui na esquerda é a prensagem na horizontal. Então, isso é
trazer algo que tradicionalmente é extremamente importante, é uma etapa que precisa ser preservada, porque ela traz ganhos de qualidade, e associar isso a um processo de mecanização, de automação. Aqui ainda está sendo alimentado. No momento em que encher todas como aqui, ela vai virar na horizontal. Então, isso é parar, pensar, é refletir sobre o que eu quero fazer, sobre o que eu desejo, sobre o que é importante para mim. Bom, aí, em processos de mecanização, isto vem ocorrendo muito na fabricação de mussarela no Brasil. Eu diria para vocês que são essas fábricas que estão se modernizando mais fortemente, que estão conseguindo reproduzir numa fábrica automatizada o produto que se fazia antes. Há alguma perda? Há, mas o processo é extremamente compensatório, aí se ganha muito em produtividade, né? Então, tanque de fabricação, preparo da coalhada, nós vamos ver esse fermentador, é um exemplo que eu estou dando, e existem vários deles que funcionam, né? Depois filagem, salga, por exemplo, essa etapa de salga aqui, ela é vendida com fervor, mas não funciona legal. Definitivamente não funciona. Então, quando você faz o projeto pensando que isso vai resolver o teu problema, a salmoura fica pequena, ou o queijo não tem o teor de sal que precisa. Tá? Então, isso funciona muito bem, existem vários deles. Aí, é um exemplo desse que nós acabamos de ver, né? É um fermentador, é a etapa que agiliza todo o processo, a massa entra por aqui, roda, é recolhida aqui embaixo, e daí vai para a máquina de filagem. Isso é ele num esquema, aqui a gente está vendo por fora, tá? Então, esse tapete faz assim, gira aqui, enquanto isso, aí você regula o tempo de acordo com o seu período necessário de fermentação. Isso foi algo que efetivamente trouxe muito avanço, né, na fabricação desses queijos de massa filada. Aí são 3 fotografias, só para vocês entenderem no processo. Aqui está o fermentador, esse cano mais grosso que está aqui é o de alimentação, a massa entrando no tapete, e essa parte que vocês estão vendo, essa fotografia daqui de baixo, é o tapete já depois de fermentado. Então, obviamente, aí tem que calcular as dimensões, isso é outra história. Nós precisamos saber que isso funciona, né, como algo de modernização, que é capaz de reproduzir, de espelhar um produto antes fabricado de uma forma extremamente tradicional, muito manual, para uma área mecânica que funcionou muito bem. Ainda com relação aos processos a equipamentos em processos, aí eu só quero fazer uma abordagem rápida com vocês. As filadeiras, né? Nós temos hoje algumas muito boas no mercado e nós temos outras que são horríveis. Então, assim, eu quero chamar a atenção. Se você quer tentar, é muito difícil reproduzir uma filagem manual numa máquina dessas. É extremamente difícil. A maneira de se aproximar mais para poder ter o ganho de produtividade e abrir mão um pouco das características qualitativas de uma filagem manual, né, é pensar na filadeira. Aqui eu coloquei essa máquina para vocês observarem, né, que ela tem uma fase inicial, né, que é a mistura da massa com a água, depois essa massa passa por uma rosca, sobe um pouco para que a gente consiga forçar a filagem, desce, passa por outra rosca, aqui é feita aquela salga seca, né, que está, o sal está aqui, é feita a salga seca, ela desce, passa ainda por outra rosca sem fim para ser moldada. Então, a gente tem filadeiras hoje que, sinceramente, estão por aí e que as pessoas não querem pensar, elas são menores do que essa primeira parte dessa filadeira que a gente está vendo. Então, é mais uma ideia visual aí, ok? Joca, eu tenho uma pergunta. Sim. Não sei se é o momento. Bom, primeiro que eu quero eu que sou da parte de tecnologia, cara, eu adoro isso aí que tu está apresentando. Aquilo que eu digo que tu é uma lenda, não é pouca coisa. Aproveita para tomar um copo d'água aí. E eu te digo o seguinte, eu queria que tu me fale só um pouquinho da experiência que tu tem
e eu acho que temos que depois ir para os finalmente. Não sei como é que está a tua apresentação. É o último. Esse é o último slide. Da parte de bactofugas. A Europa usa muito a parte de bactofuga e eu já vi em certos projetos, inclusive, colocarem na linha de produção 2 bactofugas para tu evitar toda a parte de produção de gastardia na parte dos queijos. E tu falou um pouco de bioproteção. Como tu compatibiliza isso? Eu estou aproveitando porque eu sei que tem um monte de técnico pendurado agora aqui em cima e eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Eu fico muito satisfeito, fico muito contente de te ter aqui e realmente é um privilégio. Me fala um pouquinho disso e vamos para os finalmente, a ver se todo mundo começa a gerar um pouco mais de perguntas também, tá? Continua por aí. Ok. Esse é o nosso último slide. Com relação à bactofuga, como é que eu vejo a situação? Bom, eu optei pelo exemplo, né, do afiorador, do separador natural de gordura, porque ele se encaixa perfeitamente na ideia que eu montei dentro do que nós havíamos discutido, Mendes, e entendo perfeitamente a sua questão. Hoje, como que eu vejo? Houve uma evolução muito grande na tecnologia das bactofugas, elas melhoraram muito. Nós tínhamos antes alguns problemas com relação à temperatura, isso hoje já baixou um pouco, já melhorou, já é menos agressivo ao leite de fabricação de queijo. Aí nós estamos falando dos nossos santos queijos, né? Se nós formos mencionar isso em alguns queijos na Europa, a gente não vai nem começar a falar, né? Então, eu vejo que houve um avanço muito grande nesse sentido. A questão custo também melhorou muito, os custos baixaram. Eu acho que, dadas nossas condições de qualidade de matéria-prima, apesar das evoluções que nós temos percebido, eu não tenho dúvidas de que uma bactofuga é algo que deve ser usado no Brasil. O nosso leite, a qualidade bacteriológica do nosso leite em esporulados é algo fora do comum, é extremamente elevado. Então, nós temos muitos problemas com relação ao estufamento tardio nos queijos mais de longa maturação. Assim, esses cultivos bioprotetores, né, eles estão chegando bem forte. Tem coisa muito boa. Você vai me permitir, nós estamos iniciando testes aqui no Brasil com um cultivo voltado exclusivamente para bioproteção contra clostrídeos. Já temos testes realizados na Europa, interessantes, mas lá a qualidade inicial do leite é muito diferente da nossa. Eu conheço empresas aqui no Brasil que usam bactofuga e que têm resultados muito interessantes. Obviamente, há alguma alteração? Há sim. Queijos com leaduras, por exemplo, ajuda sobre um aspecto, mas piora sobre outro, porque a gente faz uma limpeza generalizada do leite, né? Sai muita gente que não deveria, mas o custo-benefício, né, é maior. Então, eu entendo que hoje o uso de bactofugas aqui é algo que tem que ser adotado. Eu penso muito assim. Na fabricação de queijos, né? Aí, quando você fala em bactofuga com duas bactofugas em linha, eu penso que isso está mais para a área de leite longa-vida, de UHT. Tá? Eu penso que para queijo, não. É uma vez. Penso. Não estou te falando isso com absoluta certeza. Tá ok? Perfeito. Podemos seguir? Perfeito, sim, desculpa interromper. Não. E obrigado, realmente esclarecedor. Cara, toma esse copo d'água de novo e vamos finalmente, assim não enjoamos o nosso pessoal, tá bom? Ok. Bom, assim, nós temos um vídeo aqui agora curto. Eu acho que essa fábrica, ela
resume, e eu espero que, pelo menos para a maior parte dos que participaram aqui, que ela deixe bastante claro o que a gente discutiu até então, né? Eu acho que ela vai fechar com o pensamento que eu gostaria de passar para vocês, para que nós discutamos isso, para que nós paremos e reflitamos um pouco mais antes de nós fazermos certas coisas que nós estamos fazendo. Então, assim, vocês vão ver agora uma fábrica, eu diria assim, eu vou falar semi-automatizada, porque aí é a ilustração, no meu modo de ver, mais que perfeita de tudo que eu tentei mostrar para vocês até então. Vocês vão ver algo extremamente moderno e vocês vão ver algo extremamente tradicional. Esses dois negocinhos azuis aí atrás desse rosa que vocês estão vendo são tanques de fabricação de queijo. Cada um deles tem a capacidade para 25 litros, não mais que isso. Essa é uma fábrica que, se não me falha a memória, chega a produzir 80 mil litros diários. Eu vou passar o vídeo, porque eu acho que ele fala por si só, tá? Vamos lá. Eu acho que o som aí está mais baixo do que no outro, eu vou chegar mais perto para poder tentar ajudar vocês, mas a coisa aqui é dinâmica, é relativamente fácil, eu vou abordar os pontos que eu entendo que são importantes, tá ok? Ó, olha o nível, né? Enchimento, essas mangueirinhas que acabaram de tremer, adição de coalho, o leite já vem preparado, adicionado de fermento, num tanque, como eu mencionei lá atrás para vocês, né, de preparo do leite. Então, vamos caminhando numa esteira. Aí é uma empilhadeira, eles são empilhados de 3 em 3. Você me escuta, Bendis, o pessoal me escuta? Muito bem, está muito Okay. bem. Bom, então aí nós estamos vendo o empilhamento. Essa fábrica é uma fábrica de brie, é um brie muito especial, chamado Brie de Meaux, é muito conhecido, tem reputação mundial. Aí, o que nós estamos vendo, né? Essa fileira que está sendo coagulada nesse momento, ela vai até o final, volta e novamente vem a esse ponto. Aqui, vamos desfazer as pilhas. Então, vocês estão vendo, ó, lá atrás encheu, veio, meu cineasta estava meio apavorado. Ó. Então, está aqui, as 3. Essa aqui já está coagulado, no tempo correto, está desempilhando. Então, houve o empilhamento para aproveitamento de espaço, foi pensado. Aí, o que a gente está vendo é o corte da coalhada. Tem uma particularidade aí, a lira só corta na vertical, não corta na horizontal. Por quê? Nesse tipo de fabricação, a etapa que seguirá, a que vem agora adiante, é a etapa que a tecnologia não abriu mão. É a tradição. Então, até aqui, a modernidade teve espaço. Veio, contribuiu, melhorou produtividade, melhorou rendimento, garantiu qualidade, mas daí para frente já não se aceitava mais a tecnologia. Não 100% dela, porque se a gente voltar a um tempo anterior, evidentemente que essa operação não era feita desse jeito. Então, esse queijo, a tradição manda que ele seja informado dessa forma que vocês estão vendo aí. Em francês, se diz moulé à la louche. Louche é concha, moulé é enformagem, né? Então, moldado, informado na concha. Existem, se não me engano, 8 postos aí de pessoas como esse indivíduo que vão trabalhar informando o queijo. Aí nós entramos numa área de fermentação, depois eles são desempilhados novamente. Agora vocês começam a ver que esta parte não foi também tão automatizada, ok? Aí é salga a seco, essa nuvenzinha branquinha que vocês estão vendo é sal. Aí também tem uma etapa que ainda é manual nesta fábrica,
e agora a gente vai ver um pouco do queijo e a embalagem. O ponto alto que eu entendo e que é realmente muito bonito de se ver é a manutenção dessa etapa de enformagem. Então, assim, eu penso que nós podemos, sim, manter tradição e modernidade. É perfeitamente possível fazer esse casamento. Eu não tenho muitas dúvidas disso, depois que eu vejo uma fábrica como essa. Os exemplos que eu pensei que fossem interessantes de passar para vocês são exemplos, por favor. Não tomem cada um deles como algo que é só isso que serve. São exemplos. É o que eu tinha em mãos para ilustrar e tentar passar a ideia. A gente terminou por aqui. Esse é o último. Se alguém tem alguma pergunta, e se nós temos tempo ainda, eu não sei. Eu penso que pela primeira vez na vida eu consegui terminar bem próximo do tempo. Então, os meus colegas da SACO, eles não poderão mais me perturbar com isso. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que pelo menos tenha sido uma provocação interessante, para que a gente pare um pouco e para que a gente raciocine. Nós estamos cortando muitas etapas essenciais em nome dessa famosa produtividade. Me irrita profundamente o sujeito falar que ele tem que botar o queijo na salga porque ele precisa da forma para fabricar o tanque seguinte. É mortal. É muito triste. É muito triste. Né? Ok. Vamos lá. Sua apresentação ali, eu só quero, porque normalmente eu não faço isso aqui, Joca, de interromper mas eu fico embasbacado. É muito boa a tua apresentação. Eu tenho que registrar que muito obrigado. Você mostra provavelmente para muita gente o que é os caminhos que vamos ter que começar a pensar de forma diferente e trilhar. Neila, continua e culmina aí, eu não quero interromper mais. Joca, parabéns pela apresentação, maravilhosa, mas maravilhosa mesmo, a abordagem que você fez, muito completa, e assim, ó, fechou essa última fábrica aí, olha, isso aí a gente deveria colocar em outdoor passando, porque se um pequeno produtor, né, investisse numa fábrica assim, ele certamente não perderia o sabor, que tanto se fala, né, que o artesanal perde o sabor. Então, é uma fábrica grande, mas que consegue manter essa qualidade. Parabéns. Joca, chegaram muitas questões aqui, e até em função do avançado do nosso tempo, eu vou fazer duas perguntas, né? O Leonardo Facchini pergunta assim, ó, no início dos anos 90, tinha-se recomendações e referências de literatura técnica demonstrando a preparação de culturas lácticas partindo da cultura mãe, congelada, gerando-se culturas intermediárias e, a partir destas, o fermento industrial. Essa técnica demanda controle de higiene muito rigoroso e perícia técnica na elaboração do fermento. Na atualidade, existem culturas congeladas disponíveis que podem ser disponibilizadas para esse tipo de procedimento? E ele ainda faz um comentário, visando uma metodologia de controle tradicional para a elaboração do fermento e visando também manter o padrão e característica da linha de produção. Facchini, muito obrigado. Bom saber que você estava aí escutando. Olha só, eu cheguei a mencionar para vocês, num determinado momento, e fiz questão disso, a parte de fermentos. Eu trabalho na SACO, a SACO vive de fermentos e de coalho. Então, assim,
o advento dos fermentos diretos, né, essa evolução, ela veio para trazer melhorias. Você mesmo mencionou algumas delas, né? O preparo de culturas, ele exige um controle rigoroso, ele exige que nós estejamos com uma infraestrutura bem preparada para ter menos problemas. Eu te diria que, hoje, os fermentos diretos, sejam congelados ou sejam liofilizados, eles estão disseminados pelo mundo inteiro. Efetivamente, em algumas tecnologias extremamente tradicionais, eu te diria, de origem, né, os DOPs, por exemplo, esses efetivamente resistem, mas aqueles que resistem, os motivos são outros. Um que resiste muito, né, ou dois, é o grana padano e o parmigiano reggiano, né? Embora hoje, só para que você tenha uma ideia, o consórcio vem começando a admitir o enriquecimento do soro fermento com alguma cultura preparada exclusivamente oriunda de soro de fabricação deles. Então, assim, eu penso que eu citei 2 exemplos, os queijos azuis e os queijos duros, tipo parmesão que nós fazemos, onde eu percebo que a tecnologia dos fermentos direto se adapta com mais dificuldade. Não é que elas não sirvam. Eu estou dizendo para você que soro fermento e fermento líquido na fabricação desses 2 queijos, o fermento líquido nos queijos azuis e o soro fermento no parmesão, no meu modo de entender, dão um produto de melhor qualidade. Agora, também vem aí o problema do controle, de preparo e tudo isso. As culturas, elas existem. Nós comercializamos aqui no Brasil cultivos semidiretos, estou te falando isso, a Saco comercializa para queijos azuis, nós comercializamos para queijos duros. Eu penso, a Danisco também fornece, eu não sei, a Hansen eu acho que não tenho certeza, não sei se DSM e os outros, se eles têm. Elas existem. Obrigado, Joca. Joca, tem uma pergunta que já apareceu aqui 2 vezes da Magda, mas eu vou te fazer assim um bloco de perguntas, né? A Magda pergunta qual o melhor tipo de leite para a fabricação do queijo. Daí eu já vou te fazer mais 2 outras perguntas que chegaram aqui. Você acha que a produção de queijo artesanal, você acha que a produção artesanal de queijos brasileiros tem futuro? Como conciliar o sabor do queijo artesanal com a produção industrial que mostrou? Esse sabor não será perdido? Tá, vamos lá. Qual o melhor leite para fabricar queijo? É leite bom, de boa qualidade. Essa é simples. Isso é. O que é leite bom e de boa qualidade? Aí começa, né? Hoje a gente trava uma discussão no Brasil que é muito interessante. Eu não sou um fanático pelas redes sociais, não, mas eu tenho algumas coisas aí e acompanho às vezes, né? Alguns comentários. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é assim, ó, o queijo artesanal, como artesanal no Brasil, o futuro já está. A gente tem belos queijos e a gente tem queijos horríveis. Não tem história. Tem gente fazendo bem feito, tem gente brigando para fazer bem feito, tem pessoas evoluindo, tem pessoas fazendo o que eu estou falando com vocês, que eu outro dia brinquei com um produtor desses, uma pessoa que eu gosto muito, tenho liberdade com ela, né? E ela comentou comigo, mas se eu puser um fermento no meu leite para fazer o queijo, eu vou descaracterizar o queijo. Eu me lembrei de uma expressão muito usada em Minas e perguntei para ela assim, deixa eu te falar, se a gata pare no forno, os gatinhos são biscoito? Né? Então, assim, é curioso, porque isso não é assim. A pessoa precisa saber como fazer. Aí, parar para pensar em tudo que eu comentei com vocês. Então, que eu fiz assim, uma tentativa de passar por vários pontos para que a gente tivesse uma ideia geral do que é possível. Então, mais uma vez, voltemos aos fermentos. Né? Eu às vezes, brigo com o pessoal. Hoje,
há uma tendência generalizada de se usar fermentos prontos. O que eu chamo de fermento pronto? E eu não estou aqui falando mal de ninguém, não. A Saco tem fermento pronto. O que é fermento pronto? Fermento pronto é uma mistura que eu te entrego baseada em algumas exigências de alguns fabricantes de queijo que não tem como. Então, vamos dar exemplo? Hoje, qual que é a tendência? Eu preciso fermentar rápido. Então tá bom, tome termófilos. É isso que está acontecendo. Então, o queijo prato, que em 1990, não é isso, Facchini? Era feito com fermento mesofílico, hoje ele é feito quase que com termofílico. Os queijos estão ficando iguais, esse fermento direto fez isso. Não, não foi o fermento direto. É a mentalidade que está sendo usada nas fabricações. Eu mencionei para vocês uma coisa que me dói. Eu preciso das formas, porque o outro tanque está saindo. Não, você tem que comprar mais forma. Você não tem que botar o queijo correndo. Ele precisa fermentar, ele tem um processo. Né? Então, assim, com relação especificamente ao queijo tradicional, né, ao queijo perder sabor, eu não entendo assim, dessa forma. Ele perde sabor quando ele é feito com leite de má qualidade, quando ele é mal feito, quando ele não é bem cuidado. O queijo artesanal pode ser adicionado de fermento? Pode. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Né? Esse assim, tem que ser provocativo às vezes. Né? Quando as pessoas começam com essa discussão, a pergunta é assim, você apresenta um queijo, a pessoa fala, é de leite cru? Olha, nem tudo que é de leite cru é bom. Faça-me um favor. Assim como nem tudo que é de leite pasteurizado é bom. Aí, essa discussão do pode adicionar, não pode adicionar, vai perder, não vai, eu pergunto, e o coalho? E o coagulante? O coagulante pode ser o industrial? Vou fazer um desafio para vocês. Olha o que está sendo feito com coalho e coagulante no Brasil. A gente só tem um tipo. E esse tipo só tem um fundamento, rendimento. É isso mesmo, gente? E o restante? E o sabor? E a maturação? É tudo igual? Como que a gente avalia esse rendimento nas nossas fábricas? São questionamentos. Eu saí um pouquinho do tema aí, mas é que isso precisa ser dito. Não, muito interessante, e assim, olha, você nos faz cada vez mais pensar naquilo que nós deveríamos fazer, e não fazemos muitas vezes, como você mesmo disse, pela pressa, pelo rendimento, e muitas vezes por não ter também formas, né? Como você disse, tenha mais formas, né? Joca, muito obrigado mesmo pela palestra. Em função do horário, as perguntas nós vamos repassar para você responder e depois colocar no Facebook. Eu volto, então, para o Amado, para ele fazer os agradecimentos e o encerramento. Joca, muito obrigada. Um beijo, meu amigo. Estou com saudade de ti. Tá bom, obrigado. Um abraço. Bruna, o encerramento é contigo. Joca, obrigado de coração. Tá? No próximo concurso de queijos, tu tem que estar por aqui. De novo, já tinha te convidado, tá? Como uma série de pessoas de todo o Brasil que estaremos organizando logo que passe essa pandemia, se Deus quiser, tá bom? Um grande, grande, grande abraço, saúde para todos. Bruna, teu encerramento. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Lembrando que os certificados serão enviados ao final de todas as palestras. E a palestra de hoje vai ficar também disponível no canal da GL no YouTube. Uma boa noite a todos. Até a próxima, que é daqui a 15 dias, a palestra com o nosso colega argentino, Miguel, a respeito da produção primária de leite. Um abraço.